stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am. Estamos entrando no ar, Persona Singular, nosso bate-papo de sábado. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Lembrando a você que estamos através da 90.3, mas também estamos no YouTube. Se você perdeu alguma entrevista, acessa a Difusora Maravilha e confere, todas elas vão estar lá. O meu convidado de hoje, que eu tenho muito orgulho e prazer de trazê-lo aqui, ele de cirurgião dentista odontólogo, já passou a ser empresário e hoje já tem mais de tem quase uma centena de consultórios odontológicos. Mas além de tudo, ele é um visionário. E olha, esse bate-papo é para você que quer empreender. Meu convidado de hoje, Cristiano De Martini, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Ivana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Que abertura aí, me botou na pressão aqui, né, Ivana? Não, mas é exatamente isso, Cris. Assim, a gente já conversou há uns anos atrás, né? Tantos, né? 2 anos atrás, pouca coisa. Vamos falar assim. Mas muita coisa mudou de lá para cá. É. Você estava começando com a Odontotop, hoje já a Odontotop é uma grande realidade, já temos quase uma centena. Isso aí. Bom, Ivana, acho que é sempre bom poder estar aqui com vocês, sempre bom participar desses momentos onde a gente consegue contar um pouquinho dessa nossa escalada, né, dentro do empreendedorismo, dentro do franchising, contar um pouquinho da Odontotop, porque... Sabe, Ivana, eu sempre tive eu sempre me inspirei em pessoas, né? E você conseguir inspirar outras pessoas, não no Cristiano, mas mostrar para eles que existe um caminho, que existem caminhos, né, que você pode seguir, é o mais legal de tudo. Quando a gente é convidado para participar de evento, enfim, né, agora na próxima semana estarei participando de uma semana acadêmica de odontologia para falar sobre empreendedorismo também. Eu fico muito feliz porque, sabe, bem no fundo é isso que nos faz feliz, por poder, de alguma forma, impactar as outras pessoas. E estar aqui nesse momento, compartilhando um pouquinho da nossa história, da Odontotop, do que a gente pensa, do que a gente vê, do que a gente olha, é muito legal, né? E principalmente mostrar que não tem muito segredo para as coisas, né? Exatamente, basta ter vontade. E eu fiz toda essa abertura, Cris, assim, com ênfase falando sobre isso, porque as pessoas às vezes imaginam que, ele foi abençoado por Deus, nasceu assim, aconteceu, para ele as coisas aconteceram. E eu fiz toda essa ênfase para ti, com todo o merecimento que você tem, mas para mostrar para as pessoas que é possível. Ivana, assim, acho que para mim, né, a gente sempre agradece muito pelo dom que a gente teve, né, o dom da vida, e por Deus nos dar braços, pernas, vontade, enfim, e nos guiar e nos dar o caminho. Mas se nós não fizermos a nossa parte, as coisas não acontecem. E assim, eu sempre falo para os nossos franqueados, né, eu acho que tu começou muito bem, né, abrindo dessa forma, e uma das falas que a gente faz com os nossos franqueados quando a gente vai abrir uma nova clínica você precisa acreditar em você, né? Porque eu ouvia muito isso lá atrás, né? Eu sempre cito o exemplo, meus pais, eu sou filho de agricultor, meus pais permanecem no campo ainda não, né, eles... com uma sucessão familiar, meu irmão se formou engenheiro agrônomo, está lá no interior com eles, mora em Maravilha, mas vai e volta, né, Caibi é pertinho, eu tenho muito orgulho disso, né, mas sabe quando a gente sai, e eu fui para a faculdade, e foi a primeira vez que eu fui para uma cidade grande, então eu lembro bem que eu achava, né, na época que muitas vezes eu achava que eu não teria a capacidade. Eu olhava assim, sabe, eu tinha muito... eu me inspirava muito em alguns professores que eu tinha na época, enfim. E falava, nossa, como é que eu vou ter um consultório desses um dia? Como é que eu vou... Sabe, lá no começo foi difícil para mim entender, né? Porque por muitas vezes eu realmente não acreditava no potencial que eu tinha dentro de mim. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver que cada pessoa é diferente. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade em se comunicar, tem outras pessoas que têm mais facilidade com números, tem outras pessoas que têm mais facilidade com vendas. E
eu encontrei o meu caminho. Acho que isso foi uma virada de chave para mim. Mas tu encontrou teu caminho antes de entrar na faculdade Não. ou tu acha que tu encontrou teu caminho quando tu tava na Foi na faculdade? vida. Ou depois que tu te formou? Como é que foi? Eu acho que eu nem encontrei todo ele ainda, né? Mas assim... Tá na busca, a gente sempre tá na busca. Mas o que eu quero dizer, assim, Ivana? Eu acho que como o primeiro conselho aqui, né, que a gente vai falar, enfim, e você tem que acreditar em você mesmo, né? E eu acho que isso foi fundamental para mim. Uhum. Se você pedir para mim assim, Cristiano, qual a tua maior força, assim, eu acredito no meu potencial. Eu acredito que eu consigo fazer as coisas junto com algumas pessoas sempre, porque eu sempre tenho muitas pessoas junto comigo, que trabalham comigo, que são melhores do que eu em muitas coisas, inclusive, né? Porque eu não sou bom em tudo, inclusive sou péssimo em algumas coisas, mas eu tenho pessoas que são fundamentais para mim, né? Que estão sempre ao meu lado. Então, assim, eu acredito, né? Eu acho que é essa energia de acreditar, de falar, não, nós vamos construir a maior rede de clínicas do sul do Brasil. Primeiro passo, vamos lá, estamos chegando lá, nós vamos chegar, entende? A equipe engajada, todo mundo junto, nós vamos chegar. É porque, assim, existe uma diferença. O grande empresário e o empreendedor e o visionário tem uma diferença do maluco, né? Porque, às vezes, quando a tua ideia tá só funcionando ali e que você não tirou do papel, muita gente pensa assim, é doideira da cabeça dele. Você me falou em acreditar no sonho e potencializar. Mas lá no passado, quando você sonhava, tu imaginava que tu chegaria já onde tu já chegou? Ou você imaginava só, como tu disse antes, só ter um consultório? Não, Ivana, assim, ó, uma coisa é certa. Eu tinha claro pra mim, na minha faculdade, eu sempre conto isso, que eu precisava ganhar mais do que eu ganharia e assim, falando de dinheiro mesmo, e existe todo um propósito por trás, mas sem você ter o teu salário no final do mês, as coisas não acontecem. Sim, com certeza. E assim, todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito de propósito, de entrega, de devolver, mas assim, se tu não tiver lucro na última linha lá, não dá certo, não funciona, tá? Tu não vai ter essa estrutura para gravar, para gerar conteúdo, para impactar outras pessoas. Então assim, eu tinha claro para mim, né? Quando eu estava na faculdade, que eu precisava sair da faculdade e trabalhar. Trabalhar para ganhar mais do que eu ganharia lá, estando lá com os meus pais. Porque eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de ficar lá com os meus pais. Sim. Né? Então, assim, meus pais não tinham uma condição tão boa financeiramente, mas para quem sabe, entende de lavoura, meus pais, quando falo meus pais, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, né? Eles tinham uma colônia de terra, né? 24 hectares, ponto alguma coisa. Uma parte, 50%, 60% era de máquina, que a gente chama, né? E o resto era... o modelo agricultura familiar. Familiar, exatamente. Então, assim, tinha chão para trabalhar. E a gente foi acostumado, tu tem um pedaço de terra, tu vai plantar, tu vai colher. E sempre foi assim. Então, eu tomei uma decisão muito grande em renunciar a estar lá com eles, né? Automaticamente eles tiveram que abdicar de algumas coisas para conseguir manter o Cristiano numa faculdade e acreditar no Cristiano. Então a minha primeira coisa que eu tinha na minha mente beleza, eu não posso voltar. Não tem chance. Não tem chance. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes o empreendedor, ele não tem essa visão. E eu não estou dizendo aqui que eu sou empreendedor, porque eu não vim de uma escola de empreendedorismo. Eu aprendi com meus pais lá no interior, e foram eles que me ensinaram, né? Foram eles que me ensinaram. Então, quando eu saí de lá, eu tinha uma única certeza, eu não poderia voltar atrás. Eu teria que trabalhar para dar certo na vida, ponto. E trabalhar da forma como tivesse que trabalhar, sendo sempre honesto e em cima dos princípios e dos valores que eu aprendi com meus pais. Ponto. Então, com toda aquela bagagem, eu fui para a faculdade. E sabe, Ivana, às vezes, e é isso que é legal, porque às vezes a gente tem a visão assim, meu Deus, eu nasci lá no interior, né, não tinha uma condição financeira, mas eu tinha uma coisa que eu não sabia que eu tinha, que meus pais me ensinaram, que eram os meus valores, a cultura que eu tinha dentro de mim, os meus princípios, e isso foi a minha essência, isso foi fundamental. Porque a partir do primeiro ano eu me ambientei na faculdade. No segundo ano a gente já estava montando centro acadêmico, estruturando semanas acadêmicas. Eu fui presidente de 2 semanas acadêmicas da universidade, fui presidente do diretório acadêmico por vários anos. Então me engajei muito, sabe? Trabalhamos muito além da faculdade. Isso me ensinou muito. Então assim, aproveitei ao máximo, trabalhei dentro da universidade, né? Fui bolsista na universidade, passei numa prova lá, enfim...
operava nos horários de folga que a gente tinha de faculdade. E isso me deu uma bagagem muito boa. Quando eu me formei, um pouquinho antes da minha formatura, fui convidado a trabalhar num consultório lá em Palmeiras das Missões, de uns amigos meus. Uhum. Na época, um consultório mesmo, né? Sem estrutura. A gente sempre conta que, assim, não tinha ar-condicionado, o chão era de madeira, era em Palmeiras. Eu nem sabia que existia Palmeiras das Missões. Depois eu fui saber que era a terra do Carijo, onde vários artistas nacionais lançaram música, né? Artistas tradicionalistas lançaram músicas no Carijo, enfim. Mas até então não peguei o caro na época, a malinha, né? E foi. E fui, né? Enfim, aí no final da faculdade já meu pai sabia, me ajudou a comprar um Gol na época, né? Financiou e falou, agora tu vai se pagar então, né? Beleza, beleza, fechou. Precisava deslocar, enfim. E fui pra lá. E eu falo que ali começou, na verdade começou lá atrás quando eu nasci, né? Mas ali foi o start dentro da odontologia. Onde ali nós começamos a trabalhar, na época eu, o Rafa, o Lucas. E aí depois eu vim pra Maravilha em 2014, não faz muito tempo, vamos para 9 anos agora. E abrimos o consultório aqui em Maravilha. E daqui, né, eu, na época, conheci a Josi, que é a minha esposa, né? Então, nós nos conhecemos em Maravilha, ela veio trabalhar com nós na clínica, e eu sempre gosto de falar dela, porque o Cristiano não existe sem ela, né? Vocês são sócios hoje somos também, sócios, né? Da vida, de negócios, de filho, enfim. Agora temos o Gabriel, né? Mais um empreendimento, né? Ali é assim, vamos dizer assim, é aquilo que tem os dias que a gente tá, né, mais cansado, a gente vai lá e olha para aquele ser assim, e ele te dá um sorriso e fala, não, vamos lá, vamos para cima, que o negócio é muito maior do que a gente imagina, né? E enfim, começamos a construir algo sempre com as bases sólidas, né? A gente nunca, eu falo assim, lá no começo, Ivana, a gente montou as nossas primeiras clínicas, né, consultórios, utilizando cadeiras usadas de outros dentistas, né? Nós não tínhamos condições financeiras mesmo. Não tinha. E aí, mas sempre deu muito certo. Eu falo isso para os mais de 500 pessoas que trabalham com nós na rede. Hoje eu conto essa história, eu falo, gente, naquela época, nós abrimos a nossa clínica em Maravilha, Ivana. Eu lembro bem, era no carnaval de 2014, na quarta-feira de cinzas de manhã. A gente abriu as portas. A gente abriu as portas da clínica de Maravilha. Nós atendemos mais de 50 pessoas no primeiro dia. Sério? Eu lembro como se fosse hoje. Me arrepia falar, sabe? Porque assim, ó, todas as clínicas que a gente abre acontece exatamente isso. Todas as clínicas, nós acabamos de inaugurar Passo Fundo, né? Esse fim de semana. Ontem nós inauguramos e nós atendemos 80 pacientes no primeiro dia. 80 pacientes no primeiro dia. Então, assim, na época, né, aquilo foi um balde, um choque de realidade para nós, porque rapidamente nós tínhamos que nos estruturar para dar suporte na demanda e não entregar uma qualidade ruim, porque quando tem uma demanda muito grande, você precisa entregar qualidade. Eu lembro que no Natal de 2014, que foi o primeiro ano, a gente não aprende na faculdade a fazer dentadura, né? Eu fui fazer um curso para aprender a fazer e no final do dia, à noite, nós ficávamos fazendo dentadura junto com nossos protéticos. E foi fantástico. E assim foram anos que a gente foi aprendendo. Aí as pessoas me pedem, mas Cristiano, onde tu aprendeu a empreender? Aprendi na prática. Na vida. Na vida. Eu lembro bem que quando nós viemos para cá, eu nem sabia o que era contabilidade. E aí, a gente hoje trabalha com a Contamar, né? Que é aqui de Maravilha, com a Silvia, a Jussi, toda a equipe lá que é fantástica, não fazendo propaganda para eles, mas a gente gosta de todos aqui de Maravilha. Mas na época, eu lembro bem, quando a gente veio para cá, a gente comprou alguns móveis delas que elas estavam mudando lá pro Dubai, pro edifício Dubai, né? E elas tinham uma sala ali onde que é a Magras hoje, e elas estavam se mudando. E até a gente entrou em negociação para pegar aquela sala, né? E não deu certo, enfim, ali elas iam demorar um pouco mais para sair. A gente comprou os móveis deles, usados, né? A recepção, tudo para montar a clínica aqui em Maravilha. E aquela vez, elas me falaram assim, Cristiano, tu já tem que montar a empresa, tu tem que começar a construir um negócio, empresa. Eu falei, como é que funciona isso?
né? Porque a Sabia gente mexer com dente, a né? gente Não aprende a com mexer com dente. Na contabilidade. faculdade a gente não aprende a fazer gestão, a gente não aprende a Não. fazer marketing, a gente não aprende a fazer precificação, a gente aprende a tirar dente e fazer restauração. É isso aí, ponto, Quem né? ensina é a vida. É a vida, né? E aí, olha só que engraçado. Eu não sei se eu posso contar mais coisas, Claro se que tá pode, legal, se, claro porque que daqui a pode. pouco depois vocês cortam com alguma coisa que tá muito grande, né? Não, a gente não corta, só eu quero agradecer aos patrocinadores desse programa, Cris. Pode agradecer. Que é a Cicobi Credial, que é uma cooperativa de crédito onde quem ganha é o associado. Aliás, a Cicobi Credial, ela tá com uma promoção bem legal. Faça o seu pé de meia. E eles, inclusive, estão dando meias para os associados. É muito legal o marketing deles nesse momento. O Cicobi é o nosso patrocinador. E também é nosso patrocinador a Odonto Excelência, especialista em facetas, implantes e harmonização facial. A Odonto Excelência está localizada na Avenida Araucária 369, aqui no centro de Maravilha. Agora você continua com a sua história, que eu estou extremamente curiosa. E aí, o que aconteceu? Sabe quando tu chega na cidade e aí você acaba mexendo um pouquinho com algumas coisas, né? E na época a gente chegou com uma proposta diferente. Jovens e, enfim, a Diferente vontade do de que era fazer. feito até agora. Assim, Ivana, nós chegamos com uma proposta mais acessível. Hoje a gente fala em democratizar a odontologia. Hoje a gente tem o propósito nosso, claro, estampado, é democratização da odontologia, né? A transformação do sorriso das pessoas. Democratizar é você fazer com que o teu produto, o teu serviço, ele chegue para mais pessoas num formato se acessível. torna mais acessível. Mas na época nem sabia o que era democratizar, né? Aham. E a gente chegou com uma proposta mais em conta, porque eu sempre ouvi o meu pai falar uma coisa, Ivana. É difícil agendar o horário no dentista. É muito caro o dentista. Então o que nós fizemos? Bom, vamos lá. Eu não tenho agenda cheia. Por que vou agendar? Nós vamos atender por ordem de chegada. Tu sabe quando a gente parou por atender por ordem de chegada? Nunca. Sério, até hoje? Até hoje, se o cliente chegar com dor lá na nossa clínica, ele vai ser atendido. Em qualquer clínica nossa, o paciente chegar com dor, ele vai ser atendido. Óbvio que a gente não faz mais marketing em cima disso. A gente parou de criar uma publicidade focada nisso depois da pandemia. Sim. Porque na pandemia a gente teve que organizar um pouco mais algumas coisas e fez toda a reestruturação da clínica. Mas a gente chegou em Maravilha falando assim, gente, odontologia de qualidade, acessível e por ordem de chegada. Pá! Encheu o consultório. Sim, porque na hora da dor, minha gente. E aí, a gente não fez nem estudou marketing, enfim, mas aí começou a entender algumas coisas, enfim, que... Só que, na época, nós tomamos muito pau. Pau. De muitos profissionais, que hoje muitos são meus amigos, entenderam o propósito, enfim. Mas na época a gente nem sabia muito. Tanto que o nosso conselho veio até nós e falou assim, Cristiano, é o seguinte, tu quer continuar fazendo odontologia, tem que abrir uma empresa. Chegada a hora. Mas foi rápido. Eu nem sabia o que era empresa, só tinha ouvido a contabilidade falar. Tu tem que abrir uma empresa porque tu tem mais de um dentista trabalhando, tu não é um consultório. Tu tem que pagar um valor pro conselho, tu tem que recolher imposto pra prefeitura e tal, enfim. E aí eu comecei a entender, aí eu até então não sabia o que era imposto, aí eu fui começando a descobrir, daí sim eu fui procurar a contabilidade e começamos a estruturar a empresa. E aí, dali em diante, a gente começou a trabalhar muito. E eu sempre amei cirurgia, eu sou apaixonado por cirurgia. Cirurgia de implante, enfim, meu sonho era operar em hospital. Então, meu foco foi, junto com meus amigos, né, a gente construiu um negócio em várias cidades. Então, vim aqui, o Marco trabalhar comigo, que é meu sócio hoje, a gente abriu São Lourenço. A Júlia, que é minha cunhada, irmã da Josi, a Juliana, abrimos São Miguel. Né? O Cássio e a Bianca, que são meus colegas de faculdade, trabalharam comigo um tempo, abrimos Itapiranga. O Rafa e a Adri trabalharam comigo, o Rafa trabalhou aqui um tempo, abrimos Pinhalzinho. E abrimos Quilombo com o Marco, abrimos São José do Cedro com a Aline. Tá, mas essas ideias, Cris? Daí assim, sempre foi pensando no quê? Em dar oportunidade para as pessoas que vinham trabalhar comigo e não perder esses bons talentos, né? Crescer a rede para que eu pudesse também operar em mais lugares e todo mundo crescer. Né? E assim foi. E, obviamente, eu tinha outros sócios em outros lugares, o pessoal começou a abrir uma clínica aqui, uma clínica lá, e na época, aí lá em 2016, a gente botou o nome Odontotop, que não era Odontotop ainda,
Não tinha um nome específico? Não, era cirurgiões dentistas. E a gente botou o nome, todo mundo pede, mas como o nome? O nome, a gente botou um nome que a gente achou legal. Aí um dia eu fui pra Cascavel, sempre conto essa história. Lá em Cascavel eu fui levar a Josi, posso até buscar a data que eu fui pra lá. Fui levar a Josi, ela tinha um probleminha no olho, no Hospital dos Olhos, em Cascavel. Quem vai pra Cascavel já foi e sabe que tem o Hospital dos Olhos. E eu achei fantástico o formato deles trabalhar. Assim, a Josi, isso em 2016, 17, ali, 16. Ela recebeu uma confirmação no dia antes, no Messenger. Chegamos lá, tinha, assim, era uma clínica enorme, era tudo organizadinho, um processo, atendimento organizado. Eu falei, nossa, que legal, eu acho que isso aqui é pra nós. Mas o que me chamou a atenção foi o nome, Hospital dos Olhos. Falei, cara, vamos botar o Hospital do Dente na fachada. Ai, olha só. E aí, eu lembro que eu voltei, eu liguei para alguns sócios meus das unidades e falei, nós temos que botar o Hospital do Dente, se nós não botar, eu vou criar um Hospital do Dente separado. Daí, beleza, começamos a usar o Hospital do Dente. E aí foi, Ivana. Tu ia perguntar alguma coisa, né? Eu não cheguei no franchise ainda, tá? Não cheguei no franchise ainda. E aí foi até 2018, onde nós tínhamos já 12 clínicas próprias. Algumas no Rio Grande do Sul, algumas no Paraná, a maioria no Oeste Catarinense. 12 operações da Odontotop, até 2018. Até 2018, nós tínhamos em torno de 100 dentistas na rede, tá? 2018 para 2019. Mas nós começamos a entender, e isso sempre me incomodou, algumas coisas que me tiravam da zona de conforto. Isso foi muito bom, mas porque a gente nos faz crescer. Mas te incomodava, agora pergunta, te incomodavam porque era algo teu, ou porque tu via em outros locais e tu achava bacana e tu queria trazer? Não, era algo que a gente já sabia o caminho, Aham. só que não estava conseguindo construir por não ter um processo de gestão alinhado. Propósito, todo mundo remando para o mesmo lado. Tá? Quando você fala em propósito, todo mundo está alinhado, todo mundo para o mesmo lado. Tua rádio aqui, todo mundo tem que saber onde você quer chegar. Tá? Por exemplo, nós tínhamos 3 cores de jaleco dentro da rede. Isso pode... Tu vai me dizer, mas o que muda? Tu usar um jaleco azul num lugar, um branco no outro e um cinza no outro. Não muda nada, mas quando tu usa 3 cores de jaleco, pode estar usando 3 resinas, 3 implantes, 3 formas de atendimento. E, sabe, não era aquilo que a gente via e que eu via como algo que traria prosperidade para nós. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito de olhar o mercado. Isso sim. Uma análise de mercado. E eu via, assim, aquelas redes grandes chegando, estruturadas, preparadas, com um budget de marketing, uma potência em marketing. E eu falava, caramba, esses caras vão chegar aqui no interior e aí nós estamos lascados. Os caras vão dar diarreia em nós, vão derrubar nós, mas que nem... Trator. Porque nós estamos desunidos. Assim, né? A gente trabalhava, todo mundo trabalhava muito, mas ninguém parava para pensar na gestão. Todo mundo queria trabalhar. Nós tínhamos os gestores das clínicas, eles trabalhavam no operacional, nós não parávamos para pensar no futuro. E aí, de 2018 para 2019, a gente falou, não, peraí. Aí, vamos ter que estruturar alguma coisa, ou de vez dividir as coisas, cada um vai para um lado. E quando eu falo isso, é porque eu sempre tive sócios. Na minha opinião, para tu crescer, tem que ter sócios que te completam em alguma coisa, né? E eu sempre tive sócios. Então... Desde o início, lá no começo? Desde o início. Primeira clínica em Maravilha, a gente teve sócios. Né? Sempre teve sócios que operavam. Quem divide, multiplica? Sócios que operavam. Todos trabalhavam de alguma forma juntos e de alguma forma contribuíam. E foi isso que fez nós chegar com muita bagagem, entendendo muito de odontologia até 2019. Mas aí tu fez cursos nesse meio tempo? Tu veio Não, assim, aí eu te falei que o meu sonho era operar em hospital. Ali em 2018, 2019, eu fui um dos implantodontistas que mais fez implantes. Foi o que mais fez implantes no Oeste Catarinense. Você com a mão na massa. Eu cheguei a fazer 300 implantes num mês. Eu operava hospital, operei todos os hospitais da região aqui, eu operava. Então, assim, eu tava no meu auge de falar assim, de odontologia, eu tava naquilo que eu sempre sonhei, mano. Né? Assim, um sonho mesmo, né? No momento da minha carreira onde eu tinha uma rentabilidade muito boa, construí aquilo durante praticamente 8 anos. A minha esposa, que é a Josi, trabalhando muito na parte operacional da Unidade de Maravilha. Quem levantou, sempre fala, a Unidade de Maravilha, não foi o Cristiano. A Josi ela não gosta muito de ir para os microfones,
mas é ela que manteve sempre com a sua equipe, com o seu time, porque eu estava sempre fora. Eu vinha para cá para operar, né? Então, às vezes o Cristiano aparece bastante porque é o Cristiano que fala, enfim, mas é ela que estava sempre nos bastidores, por isso que eu falo muito dela, né? Ela Mas que eu lembro que nessa época foi a primeira entrevista e você tinha dificuldade de vir até aqui pra gente até mesmo gravar, né? E assim... E aí, Maravilha sempre foi uma clínica que se destacou por a gente, todas as cidades, enfim, e chegou em 2018 para 2019, a gente começou a ver que, cara, o caminho seria a gente parar e analisar algumas coisas. E aí nós sentamos, e eu tenho ainda meus mapas mentais lá, que eu desenho, eu acho que esse é o caminho, Te confesso que muitas noites de sono pensando em como trazer todo mundo pra dentro, porque eu queria montar um negócio que engajasse todo mundo. Eu não queria perder um. Eu não queria perder um dentista, não queria perder um sócio, eu queria todo mundo. E aí o meu primeiro modelo que eu tinha pensado era criar uma unidade modelo em Maravilha e replicar as outras cidades iguais. Aí quando eu fui ver a parte contábil, jurídica, não ia dar certo. Aí foi onde surgiu o franchise na nossa vida. Já tinha visto algum modelo de franquia? Sim, a gente via, mas a gente tinha uma certa restrição a isso. A gente achava que não funcionava no começo, né? Só que a gente tem... Eu sempre falo assim, Ivana, se tu me pedir pra falar sobre franchise, eu vou ficar 2 dias aqui falando contigo. Porque é o que eu estudo hoje, tá? Então, assim, eu tô cursando MBA em gestão de franquia pela Associação Brasileira de Franquias. Então, assim, 2 anos pra cá, a minha imersão é franchise. Então, fiquei 5 dias em São Paulo na semana atrasada. Então, assim... Aí eu comecei a entender que franchise existem 2 caminhos. Um caminho do franchise de verdade, onde você tem processos construídos, onde tua base são pessoas, onde você tem você usa ele para você escalar o seu negócio, mas com princípios e valores bem definidos e uma cultura alinhada. E um modelo de negócio onde você não é franchise, onde você faz uma concessão de marca, só bota o negócio na fachada e toca o pau. É que, pelo que tu tá me dizendo, né, o teu propósito era levar saúde e qualidade para as pessoas no maior número de pessoas que você possa atender. E a franquia, pelo que eu consigo compreender, é algo que você consegue levar o teu modelo de trabalho para o maior número de pessoas em mais locais. Mas não necessariamente com os valores e a cultura que você prega na tua matriz. Porque você tem pessoas lá na ponta. E esse era o meu medo, entendeu, Ivana? De expandir com franquia e não conseguir manter esse padrão lá na ponta. E aí nós construímos, e aí foi assertiva, assim, eu te falo que a gente errou, mas acertou, né? E aí nós sentamos, então, eu trouxe todo mundo para uma reunião, falei, esse é um modelo que eu acredito ser um modelo ideal para nós, né? E construímos uma sociedade que fundaria, né, em março de 2020, a Odontotop Franqueadora. Nesse período, a gente já foi correndo em paralelo, contratamos uma arquitetura especializada que construiu junto com nós. Eu sempre falo que é a teoria e a prática. Na prática da nossa vivência e a teoria que eles tinham, uma estrutura de modelo de negócio focada no nosso público, né? E construímos a nossa primeira sede padrão modelo, que é a Unidade de Maravilha hoje. Remodelou o negócio, a imagem e a marca. Tudo, do zero. Tudo junto. A única coisa que não mudou muito foi a marca. A marca Hospital do Dente, Odontotop, ela permaneceu, as cores, tudo. A gente já tinha uma base, como eu falei, a nossa experiência com o novo, né? E construímos um hospital de verdade, onde você tem tudo em um só lugar. Ponto. Né? Eu nunca esqueço que nós estávamos montando a nossa 13ª unidade própria em Dionísio Cerqueira. E nós paramos a obra no meio do caminho. Aí veio pandemia, com a obra parada. Nós quebramos as paredes, porque nós estávamos fazendo um modelo antigo. Trocamos todas as portas, que eram de MDF por vidro, que foi o modelo novo que a gente construiu. E inauguramos a nossa primeira unidade franqueada dia 18 de junho de 2020. Dia do meu aniversário, inclusive. Olha só. Inauguramos a nossa primeira unidade franqueada. E aí começaram a acontecer algumas coisas que a gente imaginava e não imaginava que ia colher. No meio de uma pandemia, todo mundo com uma recessão enorme. A gente lançou a ideia e a galera da Odontotop comprou. Nós vendemos, assim, 12 clínicas. Nós dobramos de tamanho em um mês e pouco. Tava aí, na época, eu lembro que a gente montou a Unidade de Maravilha e a parte de cima a gente fez umas salinhas lá.
E eu falei, a primeira coisa na minha cabeça, a primeira coisa é um RH. Aí promovi a Ivete, que era... ela trabalhava na Odontop de Maravilha, né, como auxiliar. Promovi ela tinha muita facilidade em gestão de pessoas, ela já tinha uma veia para esse lado. Falei, Ivete, vamos lá, a Ivete foi a primeira colaboradora da franqueadora. Isso em junho de 2020. E foi rápido, a gente vendeu 12 unidades e falei, não, peraí, agora o bicho pegou. Porque agora nós não temos mais 12 unidades para administrar, nós vamos ter 24 em pouco tempo, vai depender de nós botar essas clínicas a operar. E aí a gente começou a estruturar o Odontop Franqueadora. E aí as pessoas perguntam, mas como vocês empreenderam? Foi um negócio acontecendo. E aí em 2020, eu lembro que eu falei para a Josi, Josi, é um prazo de tempo, um período de tempo que eu vou ficar na operação ainda. Mas eu tenho que sair da operação, eu tenho que me dedicar para a gestão. Eu não sei, eu sei fazer, porque uma coisa é tu contar com a experiência e com a sorte. Outra coisa é tu ter embasamento teórico para te auxiliar nas tuas decisões. Que é o que vai te dar resultado. É o que vai te dar resultado. Então, assim, quando a gente falou aqui em off de ROI, enfim, de outras coisas, é porque eu fui estudar. Sim. Entende? Então, assim, não dá para contar só com a experiência, porque uma hora, principalmente quando o negócio cresce, o tombo ele é maior. Então, eu tinha consciência disso e me programei para parar de operar, né? E aí o negócio foi acontecendo. Ivana, eu vou te deixar tu falar também, senão eu vou contar um monte de coisa. Não, aqui. mas eu tô aqui prestando muita atenção, porque certamente, Cris, a tua história, e eu comento que é de sucesso, a gente sabe que é com muito trabalho. E até eu tava vendo no LinkedIn lá que você escreveu que sigo a minha rotina com dedicação e foco total. Porque eu desejo expandir as nossas franquias com sustentabilidade, alcançar mais pessoas e abraçar novos sonhos. E eu vejo que você é uma pessoa sonhadora. Certamente, Cris, pessoas como você estão nos ouvindo agora e nos vendo talvez através do YouTube com esse desejo e inspirados na tua história, sabe? Porque eu vejo o quanto tu expandiu e como você disse, a tua determinação, o teu foco veio aliado a pessoas, mas principalmente ao teu estudo também. Porque como tu disse, quanto mais tu cresce somente com a experiência, maior é o tombo. Então, que sirva de exemplos. E é legal que você conte isso porque, cara, quem te conhece fica pensando, meu Deus, o Cris é uma pessoa fantástica, um visionário. Ai, será que ele é iluminado? Aconteceu assim? E você está me dizendo que não, veio da tua experiência, estudo, né? Da minha base, da minha família. Da tua base, família, dos valores, principalmente. Porque o teu negócio está estruturado principalmente com um propósito de atender pessoas. O resultado do sucesso, ele é só um resultado de tudo que tu tem buscado. E que sirva de exemplo para outras pessoas, Cris. Isso é muito importante. Eu falo muito aqui no programa, outras pessoas que eu entrevisto que têm sucesso nas suas carreiras. Por quê? Olha só, veja você que está vendo aqui. Sucesso não é só a gente adquirir dinheiro, não é só a gente ficar famoso, não é só isso ou aquilo. O sucesso é quando você realiza o que está dentro do teu coração, que faz teu coração aquecer, não é? E aí, o resto é consequência. E eu vejo teu olho brilhar quando tu fala do franchising, das franquias, que você fala, eu vejo isso brilhar em ti. E a tua dedicação, isso é inerente. Quem tá vendo consegue perceber. Sabe, Ivana, assim, ó, agora falando um pouquinho de franchise, porque eu acho que é legal a gente trazer um pouco sobre isso, né? O Odontop cresceu e está crescendo em cima dessa veia. Novos negócios estão chegando para acoplar no nosso, na Odontop, sonhos antigos nossos que a gente está botando no papel, né? Tirando do papel, desculpa, né? E a gente vive um momento agora muito especial, né? Mas esse momento, eu falo que ele foi construído por pessoas batalhadoras, tanto quanto eu, por clientes que acreditam na marca. Hoje a gente fala, são mais de 100 mil clientes que fizeram tratamento com o Odontop já. Só em Maravilha a gente já atendeu mais de 13 mil clientes, então, assim, são números enormes que a gente sabe que impactam diretamente no dia a dia da Odontop, no crescimento. Mas principalmente, assim, a gente ter acertado e entendido o franchise. É fantástico, Ivana, assim, ó, eu te falo que nós somos o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, mas é o país que mais fecha negócio, né? O povo brasileiro ele tem muita vontade de empreender, só que ele não tem preparo para isso. Mas você acha que falta estudo?
Sabe, Ivana, eu acho que falta um pouco de dedicação por parte de alguns, tá? De persistência por parte de muitos, né? Porque eu vou te falar, às vezes dá vontade de desistir. Ah, isso eu acredito. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque assim, às vezes a gente vem aqui e só fala bonitinho, né? Mas assim, muitas vezes. Só que a maioria das vezes não. E o que nos faz nos manter firmes é a estrutura que a gente tem, as pessoas que estão com nós, os valores que a gente tem, né? Então, eu vejo que muitas pessoas, elas atiram meio que para todo lado e não botam, não vou dizer vontade, mas não são persistentes. Porque eu vejo assim, eu vejo no franchise, por exemplo, né? A gente vive isso. Qual que é o segredo do franchise? O franchise é você ter um modelo de negócio na tua mão, estruturado, planejado, testado, para que você saia na frente do teu concorrente. Então ali o franchise é o que? Processos. Por exemplo, a gente sabe que tem franquia de rádio, né? Sim. A gente sabe que tem franquias de rádio. O que é uma franquia de rádio? Ela vai chegar aqui na cidade, ela já tem lá os programas construídos lá dentro, ela já sabe qual mesa tem que pôr aqui dentro, ela já tem uma cadeia de locutores que vão dar um suporte, você sai na frente, entendeu? E na odontologia a mesma coisa, qualquer franquia assim. Então, eu vejo o franchise como algo fantástico, porque num país onde o povo quer empreender, mas ao mesmo tempo fecha muito negócio, o franchise ele é o meio. Sim. Que ele pega o cara que quer empreender e ele ajuda o cara a ter menos chance de fechar o negócio. Porque ele mostra o caminho. Um modelo já meio pronto, né? Exato. Aí tu quer um dado para isso? Após 5 anos, em até 5 anos, 60% dos negócios fecham no Brasil. E no franchise apenas 8% fecha. Então, assim, nós conseguimos encontrar dentro da odontologia, dentro do empreendedorismo, um modelo de negócio que cumpria com o nosso propósito, que é dar oportunidade para o dentista. A gente sempre fala assim, Ivana, final de semana, por exemplo, eu estive em Passo Fundo. Sexta-feira nós inauguramos a nossa unidade de Passo Fundo. São 600 metros de clínica. Você imagina chegar numa cidade enorme, cultura totalmente diferente da nossa, e nós inauguramos com mais de 200 agendamentos na primeira semana. Uau! E aí tu pega, por exemplo, a doutora que foi pra lá, ela tinha consultório em Chapecó. E assim, ela sabia das dificuldades para performar, ela sentiu na pele aquilo. E ela veio para o Odontotop para buscar um caminho de ela ser feliz dentro da profissão que ela escolheu. Porque ela sabia que estava complexo. Então a Odontotop hoje ela virou um caminho para o empreendedor realizar o seu sonho, para o dentista que saiu da faculdade realizar seu sonho, para o paciente que está lá fora e que busca um tratamento de qualidade e acessível realizar o seu sonho, para o colaborador que está ali realizar seu sonho, muitas vezes se tornar um sócio de uma unidade, de uma operação, para um colaborador ter o seu primeiro registro de trabalho dentro de uma empresa. Eu estava em Francisco Beltrão na inauguração nossa há 15 dias atrás e eu conversei com os serviços gerais da clínica, 43 anos de idade, primeira vez que registram a carteira dela. Uau! E aquilo me tocou de um jeito, eu falei, gente, para nós é tão normal isso. O dentista ele tem um contrato bem feitinho, onde ele tem que recolher imposto de renda, onde a gente declara imposto nas nossas clínicas, não é algo tão normal dentro do nosso meio, né? Os nossos profissionais são registrados, a gente tem carteira assinada para todo mundo, né? Ou ele é PJ, ou ele é carteira assinada, então tudo... E ela veio falando, não, é a primeira vez que uma empresa, no mundo que a gente vive, sabe? Então, assim, já passou um pouquinho de simplesmente, não é simplesmente aquilo que a gente aprendeu na faculdade, já passou um pouco mais, tá? Hoje, realmente, a gente consegue impactar muitas pessoas. Desde o cliente que vai lá na Odontotop, o franqueado, o colaborador, o fornecedor. A gente tem uma cadeia enorme de fornecedores, Ivana. Hoje a gente tem fornecedores na Odontotop, da rede,
que 70% dos serviços deles são prestados para o odontotop, para a rede odontotop. Então, quando a gente fala de 500 pessoas ligadas diretamente ao odontotop, a gente fala do dobro praticamente. Que aí tu tem equipe de imóveis, equipe de publicidade, equipe de outdoors, de fachadas de ACM, É uma cadeia produtiva. fornecimento de gerada matéria a partir interna, rouparia, Aham. é muita coisa, sabe? É Aham. muita coisa. E isso que é o legal, isso que nos dá energia pra todo dia acordar e falar, bom, vamos lá, vamos vestir a camisa, bater no peito e seguir em frente, que o nosso caminho é curto. É muito longo, mas a gente tem muito tempo, muito pouco tempo, né? A vida é curta, né? Eu Tem- acho que sim, né? E você acha que, assim, dessa tua trajetória, né? Longa, de negócios, longa que eu digo exagerada, porque aconteceu tudo muito rápido e tudo aconteceu, expandiu, enfim, com uma velocidade grande. Tem algo que tu mudaria nessa tua trajetória, que você diz, bah, se eu tivesse feito um pouco diferente? Ou tu acha que tudo foi exatamente como tinha que ter sido? Ivana, eu acho que tudo na vida é um aprendizado. Por mais que a gente tenha momentos que a gente fala, talvez eu não poderia não ter depositado tanta confiança nessa pessoa, ou talvez eu não precisaria ter investido nesse negócio, talvez eu não precisaria ter confiado tanto naquele fornecedor, ou talvez, mas com tudo isso eu aprendi. Com tudo isso minha equipe aprendeu. Às vezes a gente era na escolha de um franqueado, e a gente tem muito essa concepção de que é um aprendizado e não errar novamente. Enfim, a gente acerta errando. E eu vou te falar assim, ó, Ivana, hoje nós erramos mais do que acertamos. Uhum. Porque não tem jeito, sabe? Não existe uma fórmula também, né? Não tem uma forma. Primeira coisa, tá? Eu tenho uma pilha de livros lá que a gente lê. Hoje, meio-dia, nós estávamos numa reunião, puxei um livro lá e mostrei pros meus sócios. Falei, olha aqui, olha esses 2 temas aqui, né? Sabe, tem lá, só que na realidade é diferente. Então, assim, eu acho que quando você se vitimiza, mas eu errei nisso, é complicado, é difícil, você fica se vitimizando, o teu cérebro ele fica preso a algumas coisas. Eu não nasci pra isso. Preso a algumas coisas e o negócio não flui, entende? Então, assim, aconteceu, bota uma pedra em cima, troca o cara, bola pra frente. Não, já chegou a acontecer de abrir unidade, eu abri clínica, uma semana depois descobri que o gestor tava lá dentro roubando, entende? Não, cara, tudo certo, por que eu vou querer perder meu tempo? Caso. Toca o cara embora, bota outro, bola pra frente, entende? Então, assim, todo dia, Ivana, todo dia acontecem coisas. Algumas complexas de lidar, outras nem tanto. E a gente vai decidindo o melhor caminho. E o tempo é curto, né, Cris? Aliás, agora tu assumiu um outro papel, que é o de ser pai, recentemente. E aí mudou muita coisa? Olha, eu tava bem preparado pra isso. Mentira, não tava. Mesmo porque é totalmente diferente, eu acredito. É muito diferente. E como tudo na vida, as coisas têm que ser na adrenalina, né? A mil. Então, o Gabriel Henrique De Martini, ele veio um pouquinho antes, né? 2 meses ansioso. antes. Ansioso, que nem o pai. 2 meses antes. Mas aí entra, e vou falar mais uma coisa, ó, até para isso a gente, a cadeia de pessoas que a gente tem ao redor servem, né? A gente teve um suporte fantástico de todo mundo, da família, dos amigos, dos colegas, dos sócios, todo mundo nos ajudou muito em todos os momentos. E assim, principalmente a Josi, porque eu acho que a mulher, eu me emociono em falar porque eu acredito que a gente só vai entender o que é ser mãe de verdade quando a gente, porque assim, eu amo minha mãe, mas eu acho que eu não tinha essa percepção que eu tive depois que eu tive meu filho. E assim, foi uma mudança, uma virada de chave enorme na minha vida, né, onde a gente teve que se adaptar a muitas coisas rapidamente. Óbvio que a nossa estrutura, ela é uma estrutura, né, como eu falei, uma rede de amigos. Financeiramente também, a gente tinha uma condição relativamente boa para buscar auxílio, enfim. E por isso que, assim, Ivana, a gente luta tanto. A gente tem feito investimentos ainda maiores na área da saúde, justamente porque eu acho que
a gente teve e não teve um suporte, assim, porque naquele dia não tinha hospital para atender a Josi. Nós recebemos o melhor atendimento do mundo em Maravilha, mas não tinha estrutura para atender aquela demanda. A situação que aconteceu. E a gente iria ser deslocado, né, para Joinville, num formato que ia demorar um pouco, e o neném estava nascendo, né? E, enfim, houve uma decisão ali com apoio. Não posso falar o nome do médico, porque é uma decisão que ele me ajudou a tomarem na hora. A Josi embarcou no carro e nós fomos para Chapecó. E aí nós conseguimos auxílio lá, e dentro de 1 hora e pouquinho o Gabriel nasceu. E aí nós estávamos dentro de uma UTI, enfim, ele ficou 8 dias no UTI. Mas resumindo, né? A gente aprende com tudo isso. Hoje ele está muito bem. Mas aí você está falando uma coisa que é extremamente importante, Cris. A questão da saúde. Sabe? Porque quando vem o problema, a doença, enfim, ou a dor, até mesmo, porque vocês lidam muito com dor. É naquele momento, não tem uma escolha, isso vai acontecer. Você está falando, eu passei na pele, uma situação que agora transformou a tua vida por você ser pai, mas no momento que aconteceu uma situação inusitada, que tu imaginava, no melhor dos cenários, que ele viria no dia X, tudo bem, bonitinho. Mas a vida não se apresenta assim pra gente. Não, e assim, nós estávamos voltando na inauguração mais esperada da nossa vida. Depois de Maravilha, do nosso lançamento aqui, a gente teve a inauguração de Chapecó. Então era a inauguração da nossa unidade de Chapecó. Nós voltamos na madrugada, chegamos em Maravilha, deitamos para dormir 2 horas da manhã, estourou a bolsa e 2 meses antes nós tínhamos que buscar alternativas, né? E sabe, Ivana, na semana que antecedeu, tu deve lembrar, vocês são um meio de comunicação, todos os hospitais estavam sem vagas neonatal. E isso foi feita uma divulgação enorme. Sim, e eu, na hora que aconteceu aquilo, eu lembrei. Na hora que a Josi acordou e me falou, na hora me veio na cabeça. E eu pensei, o que eu vou fazer? Tá? Então, mas graças a Deus e aos profissionais, a gente teve um suporte fantástico quando a gente chegou no Hospital de Maravilha, mas não tínhamos recurso aqui. E a transferência era muito demorada, não tinha vaga próximo, só em Joinville, e estava nascendo, só que ele estava, enfim, para o pessoal entender, ele estava sentadinho, não era uma posição complexa, e ele estava 2 meses antes, 32 semanas, ia precisar de oxigênio, enfim, possivelmente intubação. E aí tu imagina, né, uma mãe, vou te manter calma, Josi, né? Resumindo, o que a gente conseguiu, a gente tinha, por isso que eu falei, Ivana, e eu não tenho por que esconder isso, nós 4 meses antes, Ivana, a gente fez um plano empresarial da Unimed. Só que não tinha vaga no Unimed, em Chapecó. E a gente foi pra lá e eles atenderam nós, era 3, 4 da manhã, eles atenderam nós. Mas enfim, tudo deu certo. Mas a importância de prever também, Mas né, é isso que eu Cris? falo, assim, não tem como todo mundo ter Unimed, não tem como todo mundo... nós temos que buscar, né, e felizmente, naquela semana, Maravilha, recebemos a notícia, né, que o hospital vai ser ampliado, vamos ter mais estrutura. E a gente viaja muito, Maravilha é diferente, nós temos, assim, muitos recursos, e que bom que tá vindo isso, porque, assim, e isso tem que ter em muitos lugares, porque só quem passa, né, Ivana, pra saber. Exatamente, agora você tá falando uma coisa que eu acho fundamental para quem pensa em crescer. A vida, e volto naquilo que eu falei, a vida não é só sobre ganhar dinheiro, Cris. Não, a vida é sobre a gente ser melhor para nós e para os outros. Por isso que, assim, é uma bandeira que a gente levanta, o poder público tem o seu papel, mas o empresário também tem o seu papel, né? A sociedade também tem o seu papel. E entendam vocês, senhores e senhoras, que não é sobre você, um empresário, criar uma indústria, uma empresa enorme. É no teu pequeno negócio, na pequena coisa que você faz. É naquilo que você entrega de melhor para o outro, que pode beneficiar. Em tudo. Eu acho que assim, nós temos tantas entidades, né? E, enfim, eu falei do hospital, enfim, outras que precisam de muito auxílio. E às vezes a gente deposita o valor lá longe, sabendo que aqui precisa muito. Acho que a gente deu uma volta, né? Mas também foi muito importante porque a pergunta veio a calhar para mim falar isso. É algo que eu nunca falei abertamente, Ivana. Falo aqui bom. Porque é algo que às vezes as pessoas podem interpretar como uma fala muito política, enfim, e não é. Não. Tá? Não é. Eu acho que assim, desde o patrocínio numa feira, que é o Dontop tá lá, patrocinador master da Fecimar, quando a gente faz isso,
Óbvio que é para as pessoas conhecerem mais a marca. Sim. Sempre. A Marketing. conta final tem que fechar. Mas quando nós vamos lá é para viabilizar um evento, para mostrar a cidade de Maravilha para mais pessoas, para que mais pessoas olhem para nós como sendo uma cidade boa para investir, para que venha mais dinheiro para cá, para que a gente estruture e torne a nossa cidade melhor. Ponto. Simples É uma assim. cadeia. Simples assim, Sim. tá? Então, assim, por isso que às vezes as pessoas falam, mas para que fazer isso? Gente, nós temos que pensar que nós temos que melhorar a nossa comunidade. Se todo mundo pensar assim, vai ter uma praça melhor para o meu filho, vai ter uma... E assim, respondendo a tua pergunta lá atrás, mudou totalmente a minha vida, a gente tem se adaptado, e assim, tu se adapta, né? Tu se adapta, mas felizmente, eu acho que mãe nasce com um dom já quando nasce, né? Então a Josi, ela... sei lá, ela transformou a vida dela, a minha, ela assumiu isso como algo, eu acabo viajando muito, então, mas assim, os momentos que a gente tá junto é de muita energia, os fins de semana, né, e enfim, tô muito feliz aí, porque eu sempre falo que hoje é o momento o melhor momento da minha vida, hoje, nesse momento estou vivendo o melhor momento da minha vida, né. Tu te descobriu também como pai. Como pai, novo como olhar. empreendedor, como amigo, tenho muitos amigos, sou muito feliz por isso. Tenho muitos sócios que querem trabalhar e se dedicar e fazer as coisas acontecerem. Eu sempre falo que hoje, se o Cristiano não estiver mais ali na Odontotop, o negócio vai andar sozinho. E isso foi uma percepção que isso é importante. Essa foi sempre uma visão que eu tive. A minha estada na Odontotop, ela tem um prazo, né? Não sei qual que vai ser o meu próximo destino, né? A gente tem vários empreendimentos em andamento que vão surgir, mas assim, a minha estada ali na Odontotop, só como Odontotop, né? Eu vou vir aqui talvez daqui um ano falar sobre outros negócios que a gente está formatando. Ela tem que ser vista como passageira. Você acha que esse é um dos pontos para o crescimento da empresa? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu tenho pessoas que podem tomar as decisões lá dentro a qualquer momento. Entendeu? Então, assim, e tem autonomia, eu tenho confiança, porque eu preparo essas pessoas. Mas eu não faço uma escola para preparar elas. Eu preparo elas na prática. Então, assim, muitas vezes as pessoas que estão lá comigo nem sabem por que eu estou preparando elas. E nem sabem para quê. Entende? Mas eu estou preparando. Então, assim, eu acho que o mais legal é isso. Você criar algo pensando em você e o negócio funcionar sem você estar ali, né? Sem você estar ali. Hoje eu já não trabalho mais, né, Ivana? Tô brincando, né? A gente imagina, a gente consegue perceber. Aliás, produção, como é que tá meu tempo? A minha produção me abandonou aqui nesse programa, mas eu já vi que já acabou o nosso tempo, Cris. Eu imagino que você deva trabalhar pouco, eu também. A vida acontece muito simples e muito fácil. Mas olha, eu vou te falar, brincadeiras à parte, eu amei você ter vindo aqui hoje, ter contado um pouquinho da tua história, do teu empreendedorismo e que, de verdade, serviu de inspiração para mim. Acredito que para você que está nos vendo, para quem está nos ouvindo através da 90.3, que a gente sempre possa trazer boas histórias, Cris. Desejo vida longa a você, ao teu trabalho, ao teu querido filho que veio ao mundo, a Josi, aos teus negócios. Que mais pessoas se inspirem em você para que a gente sempre caminhe juntos e para frente. Ivana, o tempo nosso é curto, em outro momento a gente vai vir aqui podemos falar sobre várias coisas que a gente vê aí pro futuro, né? Acho que a gente vai ter muitas mudanças, o empreendedorismo está sofrendo muitas mudanças, na base, na essência, né? Sim. E assim, eu acredito muito, e eu não poderia deixar de encerrar sem falar em alguns pilares que eu acredito muito, que fazem a diferença para todo empreendedor, tá? E que vão fazer cada vez mais. O primeiro deles, né, e não é assim algo... o Cristiano leu lá num livro e está falando isso. Não. O primeiro deles, Ivana, é acreditar, tá, nas pessoas. E quando a gente fala em acreditar nas pessoas, a gente acredita muito no potencial do empreendedorismo feminino. Por que eu falo isso? A Odontotop hoje, nós temos mais de 70% das pessoas que trabalham lá dentro são mulheres.
Nossa. Tem Que um dado número, que é hein? muito bonito isso, tá? Aham. Mas é bonito falar que tem 70% de mulheres lá dentro. Mas elas não estarem em cargo de gestão, de liderança. E nos nossos cargos de liderança, mais de 60% dos cargos de liderança são mulheres que estão lá. Tá? Estão vendo? Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, e é uma bandeira que a gente levanta, que eu levanto, e eu falo muito sobre isso. Nós precisamos acreditar nos nossos jovens. Sabe por quê, Ivana? Às vezes eu me deparo em roda de amigos, enfim, e o jovem de hoje em dia, o jovem não sei o que, não quer nada com nada. E eu falo assim, cara, volta no tempo e se coloca você como jovem ouvindo o teu tio falar de você. O que ele falava? Não, esses jovens não vão dar nada. Aham. Não, esses jovens. Então, assim, é a geração e a gente tem que nos adaptar a eles. Acreditar e direcionar, Cris. Eu Sabe a acrescento média de direcionar idade? também, Sabe a média de porque- idade dentro do top hoje? Ah, Nós faço não ideia. passamos de 30 anos. Uau. Então, assim, sabe, Ivana? Outra coisa que a gente Mas é difícil, porque eles têm uma geração... aprender com eles é inovador, sim, porque mas é eles isso que têm te tira da zona de formação conforto, diferente. Ivana. Vai ter aquele que não quer nada com nada, vai ter o cara que é imediatista e vai ter o cara que é imediatista bom. E aí Aham. você vai preparar esse cara, entende? Aham. Então, assim, claro que a gente tem uma mescla de experiência com juventude, Sim, enfim, isso tá sim, tudo sim. certo, mas nós temos que acreditar. O mundo precisa disso, entendeu? Daqui a pouco vai ter o Gabriel, que é meu filho, que nasceu faz poucos dias, que vai ser alguém que vai estar entrando no mercado de trabalho e vai ser totalmente diferente. Entendeu? Mas gerações mudam muito rápido também, né? E eu acredito muito, Ivana, em projetos que engajem e conectem a comunidade. Tá? Por que eu acredito nisso? Porque se todo mundo fizer isso, as coisas acontecem mais rápido. Se todo empreendedor, se toda empresa, se todo mundo pensar dessa forma, cada um fizer o seu papel e não esperar só pro poder público fazer. Aham. Mas eu pago imposto, eles têm que se virar. Cara, para. Exato. Faz a tua exato. parte. Muitas vezes, alguns que falam isso, nem os impostos pagam direito. Né? Eu mesmo já tomei tanto pau de colegas que nem os impostos não pagam direito. Sim, normalmente é o primeiro que levanta a bandeira para dizer isso, Mas não né? fazem a sua parte. Ivana. Sim. Então, assim, são coisas assim que eu quis deixar aqui, encerrar, enfim. Porque eu acho que são algumas coisas que me movem, que movem os nossos times. Gostaria de fechar agradecendo de coração você, toda a equipe da rádio. Sempre de portas abertas, totais para o Odontop, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui. Com todo o carinho, com todo, enfim, a gente não tem como agradecer tudo isso que vocês fazem por nós. E aí vocês pagam por isso. A conta tem que fechar no final do mês, né, Ivana? Mas assim, ó, o que importa é a parceria, a abertura, e isso é muito importante, abrir esses espaços, criar esses momentos onde você conecta o empreendedor, as pessoas com o teu público e gera experiência. Isso é fantástico, que vem de você, vem da tua equipe, isso é fantástico. E agradecer aí todos os nossos colaboradores, os nossos parceiros, que com certeza vão assistir, estão assistindo, vão assistir os cortes desse momento, porque sem eles eu não estaria aqui. Nossa Senhora, eu que só tenho a agradecer, eu já estou pensando em te convidar para um próximo podcast para a gente conversar aqui, sem dúvidas nenhuma, para os próximos empreendimentos, que eu já estou imaginando que vem por aí. E olha, como eu disse antes, desejar sucesso, vida longa, e agradecer também você, que esteve nos vendo, nos ouvindo até agora. Que Deus abençoe e até o próximo sábado, se assim for possível. Tchau!